Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid e estou passando por aqui para compartilhar uma palavra de vida ao seu coração. E hoje eu gostaria de falar com você acerca de um ensinamento do nosso Jesus, nada mais nada menos do que o ensino da oração, né? Ele nos deixou aí um modelo de oração incrível e a oração do Pai Nosso, né? A qual todos nós conhecemos. E eu coloquei como título dessa pequena reflexão: a provisão do hoje. Isso mesmo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus ele começa dizendo ali no versículo 6 o seguinte: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que te observa em secreto, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte maneira. E aí ele começa, ensinando ali a forma de orar. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Muito interessante esse método que Jesus ensinou, esse método de oração que o Senhor ele nos deixou. Porque se nós formos observar toda a oração do Pai Nosso, ele nos ensina em cada frase a confiarmos completamente nele. É uma oração muito ousada e é uma oração de quem realmente confia no cuidado e no poder do Senhor, certo? E eu queria frisar hoje a seguinte frase dessa oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mesmo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É tão interessante isso, né? Porque o Senhor ele não nos ensinou a orar falando da seguinte maneira: o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá anualmente, o Senhor nos dá mensalmente, o Senhor nos dá semanalmente. Não, Jesus ele nos ensinou a orarmos pelo pão diário, pelo hoje, pela provisão do hoje, na intenção de que nós pudéssemos entender que é Ele quem cuida de nós, que é Ele quem está no controle de todas as coisas, que é Ele quem pode prover diariamente as nossas necessidades. Olha só que interessante, se nós formos olhar ali para a trajetória, do povo de Israel ali, sob a liderança de Moisés, é muito interessante porque quando o maná começa a cair, a provisão começa a cair ali para aquele povo, a ordem é dada, eles devem colher diariamente a porção do maná. Não, o Senhor ele fala, ele explica ali naquele momento que não é para eles juntarem maná, não há essa necessidade, que cada dia pela manhã o maná cairia, o Senhor proveria. Que interessante isso, não é verdade? E olha só que interessante, quando Jesus ele estava com os discípulos, eles não andavam com provisões, eles não andavam ali com alimentos nas suas bolsas, eles não andavam com moedas para pagarem determinadas taxas, determinados impostos, não. Pelo contrário, em cada situação, cada situação que vinha até eles, cada demanda, cada necessidade que vinha até eles, Jesus ele mostrava o seu poder de prover em meio à escassez, o seu poder de prover em meio às impossibilidades, em meio às dificuldades e adversidades. Jesus ele fez aparecer uma moeda na boca de um peixe, eu não sei se vocês se lembram desse episódio. Jesus ele usou um lanchinho, pãezinhos e peixinhos para multiplicar, ele multiplicou uma quantidade pequena de alimento e alimentou uma multidão de uma maneira totalmente imprevisível. Ele falou para os discípulos: olha, quando vocês forem falar da minha palavra, quando vocês forem para as cidades, não levem nada consigo, não levem provisão nenhuma consigo, porque eu cuidarei de vocês, eu irei mandar a provisão. E ele falou isso para os discípulos para demonstrar que ele estaria com os discípulos, eles não precisariam de garantia maior do que o cuidado do Senhor. Era necessário ali somente a confiança e a fé de que de fato o Senhor proveria todas as coisas.
Então nós vemos na Bíblia diversos versículos, diversas passagens que se conectam com essa oração do Pai Nosso, né? Palavras ali que nos estimulam e que nos incentivam a confiarmos e a orarmos ao Senhor pelo dia de hoje, agradecermos pelo dia de hoje e a vivermos um dia de cada vez. E nós temos diversos versículos que nos estimulam a fazer isso. E eu vou ler alguns aqui para vocês. Olha só, 1 Pedro 5,7. Nós temos um conselho grandioso para as nossas vidas, que é o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro versículo, Mateus 6,25, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações diárias. Basta cada dia o seu próprio mal, ou em outras versões, a cada dia basta o seu cuidado. O outro versículo também, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Gente, são versículos grandiosos para as nossas vidas, não é verdade? E aí vem a oração do Pai Nosso, que foi o ensino posterior a muitas dessas palavras, a muitos desses escritos, né? E veio para selar essa verdade para as nossas vidas, veio para selar um ensinamento de que de fato nós precisamos entregar os nossos dias ao Senhor, na plena certeza e confiança de que Ele cuida de nós. Então a oração perfeita para nossas vidas é essa, sabe? É o melhor modelo de oração, é o melhor método para alcançar as provisões do Senhor. Cada frase do Pai Nosso pode gerar um estudo para as nossas vidas, né? Cada uma dessas frases, cada parágrafo dessa oração nos ensina coisas grandes. E eu preciso dizer para você, acredite, sabe? Creia no Senhor, creia que Ele pode suprir as suas necessidades. Talvez o seu pão diário de hoje seja uma cura. Olha, o meu pão diário hoje, que eu precisava hoje era uma cura. Olha, o meu pão diário de hoje seria a solução para uma situação muito difícil na justiça, não sei. O meu pão diário de hoje seria a libertação de um vício. O meu pão diário, a minha necessidade de hoje seria uma libertação, né, espiritual, eu não sei. Cada um de nós temos um pão diário de necessidade nas nossas vidas. Mas eu preciso dizer para você, o Senhor, Ele tem o pão que você precisa. Todos os tipos, né? Independente da área, Ele tem o pão que você precisa. O Senhor, Ele está contigo todos os dias. Então não se preocupe demasiadamente com o dia de amanhã. Olha só, se planeje, se organize, projete, mas, acima de tudo, tenha o entendimento que você é dependente do Senhor e que sem Ele nós nada podemos fazer. Então acredite, Ele tem o pão diário que você precisa. Não se preocupe demasiadamente com o dia de amanhã. Antes, né, em todo o anoitecer, lembre-se de que apesar de tudo, Ele cuidou, Ele tem cuidado e assim Ele fará novamente quando o sol do novo dia, do dia seguinte, raiar. Confie na provisão do Senhor. Ele tem a provisão para a sua vida no dia de hoje e amanhã Ele também terá e depois de amanhã Ele também terá. Confie os teus cuidados ao Senhor, ao Deus da provisão. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.